Se você é médico ou interessado no uso de substâncias, medicamentos para o aumento da testosterona ou para a recuperação do normal funcionar do eixo hipotálamo, hipófise e gônadas, por exemplo, depois de um ciclo de esteroides anabólicos, e também a recuperação da espermatogênese, né? Enfim, o tratamento do status de hipogonadismo. O citrato de clomifeno é uma medicação muito utilizada para esse fim e circula por vários profissionais que já postaram sobre isso, de um potencial efeito danoso, de um efeito paradoxal do citrato de clomifeno para a piora dos padrões espermáticos. O clomifeno ele vai atuar, em resumo, aumentando gonadotrofinas, que é o LH e o FSH. O LH vai atuar na célula de Leydig, ajudando a célula a produzir mais testosterona. E o FSH na célula de Sertoli, ajudando o testículo a produzir mais espermatozoides. Então, um medicamento muito bom para ser utilizado caso a sua hipófise ainda esteja funcionando adequadamente e possa aumentar os níveis de LH. Porque se não aumenta o nível de LH, aí a gente tem que partir para o HCG. E o HCG é um mimético do LH. Tanto é que se usar o HCG, eu posso manter uma inibição do LH, porque a hipófise entende que tem muito LH e não precisa liberar, tá certo? Então foi feito esse estudo, que é uma revisão sistemática, foi publicada com 11 estudos, e aí eu já faço algumas ressalvas importantes aqui. Desses 11 estudos que foram apresentados, não tem nenhum estudo randomizado controlado. Foram estudos prospectivos, né, de acompanhamento, e estudos de casos e controles, de olhar para trás para ver se tinha usado ou não clomifeno, e relatos de caso agrupados, como as séries de casos, que não são exatamente os melhores desenhos de estudo para você realmente atestar aí uma causalidade. Mas, de novo, não estou passando pano, né? Claro que todo medicamento pode ter um efeito colateral, mas vamos analisar pormenorizadamente. Eu deixei um áudio bem grandão, de mais ou menos uns 7, 8 minutos, interpretando várias coisas desse estudo, inclusive já liberei também, vai sair segunda-feira, para os alunos da plataforma do Anabolic Academy, lá no grupo do Telegram. Então, esse tipo de informação que você está tendo aqui vai estar constado no nosso grupo e é o que eu coloco geralmente na plataforma. Bom, desses estudos de uma qualidade diferente do que seria o ideal, eu ainda tenho que o follow-up, ou seja, o segmento desses pacientes ao longo do tempo, dos 11 estudos incluídos, só 3 acompanharam esses pacientes ao longo do tempo, né? E esse follow-up foi de 6 meses, na melhor hipótese, tá? E eles acharam dados muito interessantes nas suas análises, né? Eles viram que perto de 20% dos pacientes que usaram o clomifeno para tratar o hipogonadismo tiveram algum tipo de efeito ruim nos parâmetros do espermograma. Então, perto de 20% diminuiu a contagem, perto de 20% alterou a concentração, perto de 20% motilidade e perto de 20% alterou o total de espermatozoides móveis. Tá bom? Então, dos 100% que utilizaram, 20% das pessoas tiveram algum desses efeitos potenciais. Tá? E aí, o que eles dizem? Que destes 20% do todo que utilizou, esses 20% que tiveram efeitos, metade deles, a simples parada do medicamento retornou. 35% recuperou parcialmente e 17% não recuperaram. O grande problema desses estudos que não tem follow-up, não tem um controle adequado, são potenciais conclusões errôneas, né? Então, qual é a causa exata do hipogonadismo e como vinham evoluindo esses pacientes ao longo do tempo, ou seja, pregressamente, né? Uma coisa é eu dar o clomifeno para um hipogonadismo que está estável. Uma coisa é eu dar o clomifeno para um hipogonadismo que vem sendo progressivo ao longo do tempo. Que talvez, com, sem
ou apesar do medicamento, esse quadro clínico progrediria normalmente e não necessariamente ele tem uma piora com relação a isso. Um outro fator bastante importante é que duas coisas importantes não foram analisadas, que é a taxa de gravidez com o uso de clomifeno, porque veja, eu posso ter alterado alguns parâmetros como contagem, como concentração, como mobilidade, mas isso afetou, ou seja, eu tenho um desfecho objetivo, que isso realmente é importante na clínica para concepção, né? Então isso não foi medido nos trabalhos. E outros parâmetros mais modernos, parâmetros biofuncionais, como por exemplo a fragmentação de DNA, também não foi avaliada nesse estudo. É claro, né? A gente sempre tem que ficar de orelha em pé, porque nenhum medicamento é isento da possibilidade de efeito colateral. Mas inclusive na aula que eu estou montando, que vai sair recentemente, que a aula está maravilhosa, já tem mais de 120 slides, né? Vai ser algumas horas para falar sobre isso. Tem mais 3 outras meta-análises, revisões sistemáticas com meta-análise, dando efeitos positivos, inclusive no desfecho final objetivo, que era a taxa de concepção, a taxa de gravidez, né? Então, e incluindo, claro, estudos randomizados controlados entre essas revisões sistemáticas outras que contam na aula. Então, de um lado, eu tenho 3 revisões com efeitos positivos e associado uma revisão com potencial efeito paradoxal, mas com algumas limitações metodológicas. Viu que é importante a gente saber interpretar, para não sair falando besteira por aí, ou somente fazendo um anarquismo, querendo chamar a atenção, né? Fazendo um clickbait nos seus vídeos, né? Então isso acaba sendo bastante interessante. Eu gosto de ensinar isso para os meus alunos, né? A pensarem direito, a olhar, ter calma na hora de avaliar a evidência e ver se realmente é uma informação que eu posso tirar para a prática. Porque os próprios autores disseram aqui que pode ser um erro técnico de análise, que pode ser um aumento na concentração de estrogênio, e aí eventualmente alterou, então não foi com relação, né, não controlou o estrogênio em pacientes obesos, por exemplo. Uma medida biológica altamente variável, que pode variar às vezes até 30% de um exame para outro. Ele dá um dado interessante que 10% dos pacientes que apresentaram hipogonadismo, alteração espermática, no primeiro exame, fizeram um segundo exame e o resultado estava normal, né? Então, o que pode também ser uma variação natural, dado que, às vezes, a comparação entre um exame e outro exame, nesses casos que não foram estudos randomizados controlados, podem ter se dado em condições bastante diferentes, como um ganho de peso exacerbado, como o uso de medicamentos, como, enfim, álcool, uma série de outros fatores, drogas, que podem interferir nisso também, e a gente acabar tirando conclusão errada, né? Então, fica aí esse vídeo interessantíssimo, uma boa aula. Se você gostou, você curte, compartilha, e se você não faz parte da Anabolic Academy ainda, faça parte, porque você vai lá ter informações de qualidade.